Aos 78 anos, Barry Gibb conta finalmente a verdade sobre Andy Gibb. Barry Gibb nasceu Barry Allen Crompton Gibb a 1 de setembro de 1946 em Douglas, na ilha de Man. É um dos músicos, cantores e compositores mais aclamados da história da música moderna. Desde jovem que Gibb demonstrou um talento extraordinário para a música. A sua família, reconhecendo o seu dom natural, apoiou-o quando começou a atuar ao lado dos seus irmãos Robin e Maurice, acabando por formar aquele que viria a ser um dos grupos mais icônicos do mundo, os Bee Gees. A sua viagem começou humildemente com pequenas atuações na Austrália durante a década de 1950, mas o seu imenso talento cedo os impulsionou para o estrelato internacional. Os Bee Gees alcançaram um sucesso notável no final dos anos 60 e nos anos 70, consolidando-se como mestres da harmonia e pioneiros do som, pop e disco. Barry, com a sua inconfundível voz de falsete, tornou-se o líder musical e criativo do grupo, assumindo frequentemente o papel de principal compositor. Coescreveu e produziu inúmeros êxitos, não só para os Bee Gees, mas também para outros artistas lendários. Canções como Staying Alive, How Deep Is Your Love e Night Fever tornaram-se hinos intemporais, definindo a era Saturday Night Fever e associando para sempre os Bee Gees à revolução cultural do movimento disco. Para além da disco, o brilhantismo de Barry Gibb, enquanto compositor, transcendeu gêneros. Escreveu e colaborou com artistas como Barbra Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Diana Ross e Dionne Warwick, demonstrando a sua versatilidade e capacidade para criar êxitos em diversos gêneros como pop, country, R&B e música contemporânea para adultos. Poucos compositores na história igualaram o seu sucesso. Barry detém a distinção de ser um dos compositores mais prolíficos de sempre, com mais de 1000 canções escritas e décadas de êxitos no topo das tabelas. A sua inclusão no Hall of Fame dos compositores e no Hall of Fame do rock and roll é uma prova do seu impacto duradouro no mundo da música. Embora a carreira profissional de Barry tenha sido repleta de triunfos, a sua vida pessoal estava profundamente entrelaçada com as alegrias e tragédias da família. Os Bee Gees não eram apenas uma banda, mas irmãos unidos por laços de sangue e pela música. Perda dos seus irmãos. Andy Morris e Robin causou a Barry uma dor inimaginável, tornando o último irmão Gibb ainda vivo. Em várias entrevistas, partilhou abertamente a dor de ter sobrevivido aos seus irmãos, mas continuou a honrar a sua memória, mantendo viva a música para as novas gerações. A sua resiliência, elegância e dedicação em preservar o legado dos Bee Gees fazem dele um símbolo de perseverança perante a perda. A influência de Barry não se limita aos seus discos, mas também à sua capacidade de tocar o coração de milhões de pessoas em todo o mundo. A sua voz em falsete tornou-se uma das mais reconhecíveis da história da música, e a sua presença em palco transpirava confiança e carisma. Mesmo após décadas na indústria, continuou a atuar com paixão, conectando-se com o público que cresceu com os Bee Gees e com os fãs mais jovens que descobriam a sua música pela primeira vez. A longevidade da sua carreira e a sua arte intemporal provaram que a verdadeira música nunca se apaga. A vida pessoal de Barry Gibb, tal como a sua carreira, foi marcada por grandes conquistas, reviravoltas dramáticas e relações profundamente significativas. O seu primeiro casamento foi com Maureen Bates, uma jovem com quem se casou a 22 de agosto de 1966, aos 19 anos. Na altura, Gibb estava ainda nos estágios iniciais da sua carreira musical. Procurava conciliar as exigências da sua ascensão meteórica com os desafios da responsabilidade adulta. O casamento, porém, foi de curta duração. Embora inicialmente parecessem empenhados em construir uma vida juntos,
a união enfrentou dificuldades, devido à crescente fama de Gibb e às pressões extenuantes da vida sob os holofotes. O casal acabou por viver junto durante pouco tempo e, em julho de 1970, o casamento foi formalmente dissolvido. Este breve casamento é frequentemente recordado como um período formativo no percurso pessoal de Gibb, evidenciando a dificuldade que as jovens estrelas enfrentavam para manter a estabilidade durante o auge da cultura pop dos anos 60. Pouco tempo depois do fim deste primeiro casamento, o destino colocou Barry Gibb em contato com a mulher que viria a ser o amor da sua vida. Durante a gravação do extremamente popular programa musical da BBC Top of the Pops em Londres, Gibb conheceu Linda Gray, que na altura também gozava de glamour e reconhecimento como ex-Miss Edimburgo. O seu encontro foi descrito por Gibb como um momento de pura serendipidade e o romance desenvolveu-se rapidamente, a 1 de setembro de 1990. E 70, por coincidência, no dia do seu 24º aniversário, Barry Gibb e Linda Gray casaram-se, dando início ao que viria a ser um dos casamentos mais duradouros da indústria do entretenimento. A união tem sido um pilar da estabilidade pessoal de Gibb, resistindo às turbulências da fama, às mudanças da indústria e até à dolorosa perda dos seus irmãos. Juntos, Barry e Linda construíram não só um casamento, mas também uma família numerosa e unida. São os orgulhosos pais de 5 filhos: Stephen, Ashley, Travis, Michael e Alexandra. O mais velho, Stephen Gibb, seguiu as pisadas do pai e trilhou uma carreira na música, tornando-se guitarrista e compositor, chegando a trabalhar com bandas de heavy metal e rock, o que demonstra a ampla influência musical da família Gibb. Barry é também avô de muitos netos, com 7 netos que trouxeram ainda mais alegria à sua vida. Gibb fala frequentemente da influência estabilizadora da sua mulher e dos seus filhos, atribuindo-lhes o propósito e o sentido de equilíbrio no meio das exigências muitas vezes avassaladoras da fama. Em 2009, Barry e Linda estreitaram os seus laços com os Estados Unidos ao tornarem-se cidadãos americanos, mantendo também a cidadania britânica. Esta dupla cidadania simbolizava não só o amor duradouro de Barry pela sua herança britânica, mas também o seu compromisso de longa data com o país, onde se desenvolveu grande parte da sua vida adulta e sucesso profissional. Nesta altura, Barry vivia principalmente nos Estados Unidos desde 1974, embora continuasse a manter uma casa no Reino Unido como ligação às suas raízes. A vida pessoal de Barry Gibb cruzou-se também com a de outro ícone da música, Michael Jackson. Numa entrevista de 2014 ao The Mirror, Gibb recordou com carinho a amizade que partilhava com o rei da pop. Revelou que Jackson costumava ficar na casa dos Gibb em Miami, onde preferia o conforto do ambiente familiar de Barry ao caos da vida num hotel. Gibb descreveu o lado peculiar e infantil de Jackson, sentado na cozinha a observar os fãs à porta do hotel na televisão, dando risinhos com a sua famosa gargalhada aguda. Recordou que Jackson chegou a viver no andar de cima durante algum tempo, pouco antes do julgamento por abuso infantil que ganhou grande repercussão. Gibb foi taxativo ao afirmar que nunca discutiram o processo judicial. Em vez disso, o vínculo entre eles baseava-se na colaboração criativa e na camaradagem. Os dois compunham músicas juntos, partilhavam vinho e ocasionalmente bebiam tanto que Jackson acabava por adormecer no chão. Gibb admitiu que sente muito a falta de Jackson, destacando o sentimento de perda que experimenta não só como fã da arte de Jackson, mas também como amigo que o conhecia a um nível mais pessoal. O mercado imobiliário também desempenhou um papel interessante na vida de Gibb. Em janeiro de 2006, comprou uma das propriedades mais importantes da história da música americana, a antiga casa de Johnny Cash e June Carter Cash, em Hendersonville, Tennessee. A intenção de Gibb não era apenas possuir a casa, mas restaurá-la e transformá-la num refúgio para a composição musical, um lugar onde a criatividade e o legado se pudessem fundir. A casa, no entanto, teve um fim trágico.
Durante as obras de remodelação em abril de 2007, a propriedade foi consumida pelas chamas e completamente destruída, apagando um pedaço de história cultural. Apesar desta perda devastadora, Gibb construiu uma nova casa na propriedade, honrando a terra e o espírito musical que ali habitara. Por fim, em 2014, decidiu vender a propriedade, encerrando um capítulo de um empreendimento que trouxera tantos sonhos como desilusões. Aos 78 anos, Barry Gibb finalmente falou sobre a verdade em relação ao seu irmão mais novo, Andy Gibb, de uma forma que nunca o tinha feito antes. Durante décadas, Barry, que desempenhou o duplo papel de irmão mais velho e mentor, guardou cuidadosamente a sua dor particular, optando por celebrar o extraordinário talento e carisma de Andy sempre que o assunto surgia. Agora, numa idade em que a reflexão e a honestidade se tornam mais importantes do que manter muros públicos cuidadosamente construídos, Barry permitiu-se falar com uma vulnerabilidade rara. Reconheceu a complexa mistura de orgulho, alegria, arrependimento e tristeza que sempre definiu a sua relação com Andy. Andy Gibb era mais do que apenas o irmão mais novo dos Bee Gees. Para Barry, era um rapaz cheio de luz e potencial, um cantor naturalmente talentoso, cujo encanto parecia espontâneo. Desde o momento em que Andy começou a atuar, Barry notou nuances de gênio que rivalizavam com o que ele e os seus irmãos tinham conquistado como grupo. Quando Andy lançou êxitos como I Just Wanna Be Your Everything e Shadow Dancing, Barry não era apenas o seu co-compositor e produtor, mas também o seu maior apoiante, dedicando a sua própria energia criativa para garantir o sucesso de Andy. Nessa altura, Barry costumava descrever Andy como o Gibb, com a voz pop mais pura, uma estrela nata que poderia ter dominado os palcos do mundo durante décadas. Mas, por detrás do sorriso juvenil de Andy e da adoração de milhões de fãs, Barry via uma fragilidade que poucos se apercebiam. A verdade que Barry revelou aos 78 anos foi que a ascensão meteórica de Andy aconteceu demasiado depressa, demasiado cedo, e sem a resiliência emocional necessária para lidar com ela. Barry admitiu que se preocupava constantemente com a vulnerabilidade do irmão, a sua fome de amor, o seu anseio por aceitação e como a pressão da fama amplificava essas inseguranças. Andy explicou. Foi lançado para a ribalta antes de ter tempo para se desenvolver plenamente, o que o deixou vulnerável às tentações destrutivas que a fama trazia consigo. Barry não se esquivou à parte mais difícil da história: a luta de Andy contra o vício. Durante anos, Barry falou com cautela sobre o assunto, nunca querendo reduzir o legado do irmão a uma história com uma lição moral. Mas nesta reflexão posterior, Barry reconheceu o quão devastador foi ver Andy batalhar contra os seus demônios interiores. Descreveu a impotência de saber que, por mais amor e apoio que a família lhe desse, Andy não conseguia escapar completamente ao domínio das drogas e da turbulência emocional que as acompanhava. A verdade de Barry não era de julgamento, mas de profunda e persistente tristeza. Admitiu que, muitas vezes, se perguntou se poderia ter feito mais, se um tipo diferente de orientação ou um amor mais firme poderiam ter salvo a vida de Andy. Quando Andy faleceu em 1988 com apenas 30 anos, Barry ficou devastado. Perder o seu irmão mais novo foi uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Aos 78 anos, confessou que mesmo depois de todos os triunfos dos Bee Gees, dos prêmios, do reconhecimento e do legado que atravessou gerações, a ausência de Andy era a sombra silenciosa que pairava sobre tudo. Cada vez que Barry interpretava uma das canções de Andy ou ouvia a sua voz numa gravação, era como se o tempo se comprimisse, lembrando-o do que fora o perdido. Demasiado cedo. Mas Barry também partilhou a verdade sobre o amor que perdurou para além da morte. Falou sobre como Andy permanecia vivo na memória, na música e no laço inquebrável de irmandade. Transportava Andy consigo, em cada letra que escrevia, em cada nota que cantava e em cada palco que pisava.
A verdade, dizia Barry, era que Andy nunca foi apenas o irmão mais novo que não tinha atenção suficiente. Era parte integrante da história da família Gibb. Alguém cuja presença moldou a própria essência das suas vidas. Aos 78 anos, Barry Gibb, o lendário vocalista dos Bee Gees, abriu-se finalmente numa entrevista sincera e emotiva sobre o seu irmão mais novo, Andy Gibb, revelando emoções e verdades que guardou em segredo durante décadas. Refletindo sobre a vida do irmão, Barry partilhou: o Andy era uma estrela brilhante, mas lutava de formas que as pessoas não compreendiam completamente. Era cheio de talento, cheio de vida, mas por vezes as pressões da fama e do estilo de vida à sua volta eram demasiado para suportar. A perda de Andy, que faleceu tragicamente com apenas 30 anos, deixou uma marca indelével na vida de Barry, algo que disse só ter compreendido completamente. Com o passar do tempo, Barry contou que o dia da morte de Andy foi apenas 5 dias depois do seu 30º aniversário. Uma data que deveria ter sido motivo de celebração, mas que se tornou um momento de luto, recordou com pesar. Tivemos uma discussão pouco antes do seu aniversário e nunca imaginei que aquela seria a última vez que o veria vivo. Levo isso comigo todos os dias. As reflexões de Barry foram para além dos trágicos momentos finais. Falou sobre o charme de Andy, o seu gênio musical e a forma como cativava o público com a sua voz comovente e carisma natural. Andy tinha algo de especial, explicou Barry. Algo que tocava os corações sem esforço. As pessoas amavam-no não apenas pela sua música, mas por quem ele era, pela sua bondade, pelo seu humor, pelo seu calor humano. Mas a fama pode ser uma faca de 2 gumes, e é algo de que gostaria de o ter protegido mais. A conversa também destacou o profundo sentido de responsabilidade e culpa de Barry, enquanto irmão mais velho, sentimentos que descreveu como pesados e, ao mesmo tempo, motivadores. Sempre tentei guiá-lo, apoiá-lo, mas às vezes o amor não chega quando alguém está a travar as suas próprias batalhas, admitiu. Ao longo da entrevista, as palavras de Barry Gibb carregavam tanto tristeza como admiração. Recordou momentos pessoais que mostravam o espírito brincalhão do irmão, a sua dedicação à música e o profundo laço que os unia enquanto família. Éramos irmãos, em primeiro lugar. Músicos em segundo, enfatizou Barry. A música era a nossa linguagem, mas era a nossa família que nos definia. Perder o Andy tão jovem foi como perder uma parte de mim. E é algo que nunca desaparece completamente. Ao finalmente partilhar estes pensamentos publicamente, Barry não só honrou a memória de Andy, como também proporcionou um vislumbre comovente do lado humano da família Gibb, uma história de amor, arrependimento e irmandade duradoura. As suas reflexões são um lembrete tanto do brilho como da fragilidade da vida, e de como mesmo no meio da fama e do sucesso, a família e os laços familiares continuam a ser as âncoras mais profundas de todas. Aos 78 anos, as palavras de Barry Gibb não foram apenas uma revelação sobre Andy, mas um testemunho da complexidade duradoura do amor. Familiar, inconditional, alegre, por vezes doloroso, mas sempre eterno. Para Barry, contar a verdade sobre Andy não era apenas esclarecer os factos, era finalmente dar voz ao amor, à dor e às memórias não ditas que viveram dentro dele durante quase 4 décadas.